Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Chelsea e Tottenham. O Chelsea goleia o Tottenham por 4-1 e encerra a invencibilidade da equipe de Ange Postecoglou no campeonato inglês. E o Manchester City agora é oficialmente o líder da Premier League. Um placar, né, que ao meu ver é mentiroso, é uma partida até difícil de descrever, de tão maluca que ela foi. E assim, né, o Chelsea teve 2 a mais no segundo tempo, né? No primeiro tempo teve a expulsão tardia de Curti Romero, né? E já era para ter sido expulso por agressão no Levi Colwill antes e depois fez um pênalti criminoso em cima do companheiro de seleção Enzo Fernandes. Imagine, né? A data FIFA tá chegando, né? O Enzo Fernandes e o Curti Romero se encontrando depois dessa entrada aí. Eu quero ver como é que vai ser esse clima entre os jogadores, né? E depois teve a expulsão do Dodi no segundo tempo, né? Fez uma segunda falta para cartão amarelo. Com 2 a mais, você imagina que é fácil ganhar o jogo, né? Tendo um time como o Chelsea tem. Não foi. Infelizmente pro Chelsea não foi. O 4-1 é mentiroso, porque assim, o Chelsea faz 2-1 depois de perder uma quantidade de chances enorme. E aí, assim, chegou a sofrer um empate com 2 a mais, né? Aí o gol foi anulado, tava muito pedido, né? E recebeu pressão. Eu achei realmente que o Pochettino ia retrancar com 2 jogadores a mais. Mas no contra-ataque ali, o time do Tottenham ensaiou uma coisa que eu achei muito impressionante, né? Que é a marcação alta com um jogador a menos, mas se aproveitando da burrice dos jogadores do Chelsea em certo ponto, né? E da falta de tato e análise de jogo do Maurício Pochettino, né? E assim, já me irritei antes do jogo começar, quando ele coloca o Colwill de lateral de novo. E aonde sai o gol do Tottenham? Em cima do Colwill. Eu acho muita covardia o cara colocar 3 zagueiros, improvisar zagueiro de lateral, quando tem uma opção saudável, né? O Marco Curelha, por mais que eu não seja um grande fã dele, vinha jogando bem nas últimas partidas, podia ser um titular, não tem razão para improvisar o Levi Colwill de lateral, da mesma maneira que não havia razão para improvisar o Axel Disasi naquele jogo. É por coisas como essa que o Chelsea acaba perdendo pontos importantes, porque a gente tem que parar para pensar. O Chelsea atualmente é o 10º colocado com 15 pontos. Se tivesse ganhado do Nottingham Forest e se tivesse ganhado do Brentford, estaria com 21 pontos e seria o 6º colocado. Então, assim, 2 jogos que o Chelsea poderia ter facilmente ganhado, colocariam o Chelsea no momento em 6º. Se a gente pensar no West Ham também, visto que o West Ham não vem jogando bem recentemente, né? Poderia ser ali mais 9 pontos, o Chelsea estaria empatado com o Arsenal. Então, assim, esses pontos machucam, e assim, muito disso é por causa de uma teimosia e por causa de improvisações desnecessárias do Pochettino. Mas o Tottenham abre o placar, aí tem um momento de queda do Tottenham na partida, quando o Chelsea cresce no jogo, e aí a gente tem lá os gols anulados, né? O gol do Sterling bateu um pouco no braço, né? O braço abertão assim, e o Sterling continua jogando como se nada tivesse acontecido, né? Uma época que tem VAR e tudo isso. Tudo bem que aquilo ali também todo mundo continua, né? Mas aí o jogo seguiu, aí a gente tem aquela jogada do Romero que não foi analisada, ele não foi expulso ali naquele lance, o VAR não tem critério nenhum, e aí a gente tem o gol do Caicedo, né? Eu fiquei até com pena do Caicedo, né? Porque primeiro gol do Chelsea, chutaço de fora da área, e assim, eu não entendi ali o impedimento do Jackson, né? Pra falar, não, o cara interferiu na jogada, acho isso também, às vezes eu não entendo qual é o parâmetro para interferência ou não, mas vai lá, ali anularam o gol, mas deram o pênalti pro Chelsea por causa daquela entrada criminosa. Eu não acho que o Romero devia receber um cartão vermelho, de que ir direto pro camburão, pro presídio. E assim, a gente depois teve ali o gol do Cole Palmer de pênalti, Chelsea com a mais, e aí tem a lesão do Van de Ven também, né? Machucou um músculo. E aí que eu acho que é o pior, né? Porque o Chelsea não só tava com um jogador a mais, tava com um jogador a mais, com os 2 zagueiros do Tottenham titulares indisponíveis. E o Van de Ven pode ficar um tempinho fora, que prejudica bastante. Ele tem sido um dos pilares dessa defesa. E vamos lembrar, Ben Davies também está machucado. E o Emerson Royal virou o zagueiro. E aí vai o Chelsea, né? E o Pochettino demora para fazer as modificações, né? E assim, ele só coloca o Cucurella no lugar do Colwill, porque ele tava com o amarelo. É com medo de ser expulso e coloca o Cucurella no lugar. Aí o Chelsea vai jogando. E assim, hoje a gente teve talvez um dos hat-tricks mais falsos do futebol, que foi o do Nicholas Jackson. É assim, foi bem nos gols que ele fez ali, né? Tudo bem. Mas os gols que ele perdeu que machucam também. Óbvio que assim, esses gols que ele fez, principalmente o último, né? Foi um belo gol ali que ele driblou o Vicário e tudo isso. Pode dar mais confiança, mas sempre que ele faz um gol assim, depois vem um lance inacreditável que ele perde longe. Podia ter feito 5-1, podia ter feito 6.
Era muitos gols que o Jackson perdeu, mas pelo menos uma coisa ele tem, que eu posso elogiar que o Havertz não tem, que é presença de área, né? Pelo menos ele sabe se posicionar, a movimentação dele machuca as defesas, ele consegue fazer algumas infiltrações. Isso o Havertz não conseguia fazer. Não à toa, ele em 10 jogos tem 5 gols, pode contar também os gols perdidos para mostrar que realmente ele não está jogando bem, mas o Havertz em 30 jogos da Premier League na temporada passada teve 7 gols. Então é aquela história, em 10 jogos ele já está com 5. Então é uma melhora, não é necessária para o Chelsea brigar mais em cima. Para mim o Chelsea deve ir atrás de um Victor Osimhen, deve ir atrás de um jogador que seja um goleador nato para ser o 9 desse time, né? Eu acho que deve ir atrás de pontas que tem cérebro, porque o Raheem Sterling não tem cérebro. É impressionante como ele toma decisões erradas, né? É impressionante isso, porque a gente está falando de jogador de 27 anos de idade, 28, né? Já é um cara experiente, né? Já era pro cara, né, com essa idade, entender melhor o jogo, ter aquela tomada de decisão mais apurada, né? De um cara que tem quase 10 anos de experiência na Premier League, que nada, é um QI de temperatura ambiente, né? Uma coisa que chama atenção de tão assim, cara, como pode isso? Tem coisa que é básico, entende? Tem uma hora ali que até deu raiva, né? Que foi o Cucurella que cometeu um erro, que era só passar pro Sterling que ele fazia o gol, isso quando tava 1-1, né? Mas assim, o Sterling tomou tantas decisões erradas que dá raiva, né? E é um jogador 880. Ou ele joga muito bem, ou ele joga isso aí. E aí é aquele negócio, né? Quando a gente lembra que o cara recebe 325 mil euros por semana, 305 mil libras. Libras vale mais que euros, né? Então assim, recebe tudo isso por semana para ser esse jogador aí, é frustrante, né? E para mim é mais frustrante que o Madueke que não receba oportunidades. Para mim é um jogador que, assim, poderia receber um tempinho a mais. Primeiro porque ninguém fica só desenvolvendo, treinando e no banco. Ele podia merecer um pouquinho mais de espaço, né? E eu não acho que o Sterling oferece tanto assim à equipe, né? Mas o contexto geral é um 4-1. Também o estilo suicida do Ange ali, colocando o time fazendo quase na linha de meio campo a marcação, né? É aquela história, né? Tipo, ele pagou para ver, levou 4-1, né? É aquela história. Você pode até se aproveitar de todos os problemas que o time adversário tinha, mas é correr muito risco, né? Aí é aquele negócio, correu risco demais. É um cara que é legal, agressivo, quer um time que vá pra frente, tudo isso, mas tem uma coisa é ser agressivo, outra coisa é ser inconsequente. E o Tottenham hoje foi muito inconsequente e no final acabou sendo goleado. 4-1 pro Chelsea, né? Porque assim, se fosse mais conservador e encaixotasse lá atrás, era mais fácil conseguir segurar um empate do que fazendo essa linha alta maluca. E se o Pochettino tivesse um mínimo de análise de jogo, ele instruiu os jogadores, gente, começa a correr antes da linha do meio campo, entende? Passa a bola pro jogador antes da linha do meio campo. Se os caras estão na linha do meio campo, começa a correr antes, que na arrancada os caras não te alcançam. É simples assim. Mas não teve essa análise, não teve leitura. Para mim o trabalho do Pochettino é muito fraco até agora. Era pro Chelsea estar bem melhor. Só olhar para ver times na tabela à frente do Chelsea que tem elencos inferiores. Esse elenco do Chelsea não é ruim. Você tem ótimos zagueiros, você tem o Colwill, você tem o Thiago Silva, você tem o Zazi, você tem o Reece James na lateral. Não é todo time que tem esse privilégio de ter o Reece James. Mentiu, tá machucado, mas o Cucurella, por incrível que pareça, não vem jogando mal. Você tem Caicedo, você tem Enzo Fernandes. Não é todo mundo que tem uma dupla de meio-campistas como esse. Você tem Cole Palmer, que tá jogando muito bem. Você pode colocar o Madueke. O Gallagher tá jogando bem, embora eu não veja nele toda essa importância para ser um titular absoluto como o Pochettino vê. Tem o Mudryk, que jogou mal para Dedé hoje, né? Mas antes vinha jogando bem. Acho que a lesão tirou um pouco da confiança dele. O que eu quero dizer é, Chelsea tem muito talento, sim. É um time melhor do que o da temporada passada em termos de material humano e deveria estar jogando melhor. E ele enche de desculpa, que o time é muito jovem e tudo isso. Mas, gente, o Arsenal é jovem e brigou pelo título na última temporada. Então, assim, pra mim não é desculpa. Se tem talento e tem qualidade, dá pra fazer jogar melhor. Taticamente, o Chelsea está muito fraco e já era pra estar jogando muito melhor do que isso. E muito se deve à quantidade de covardia que o Pochettino tem, esse excesso de cautela, que no final das contas não deixa o time explorar seu verdadeiro potencial. É uma vitória que, graças ao contexto, se tornou muito possível. Mas não é nada agradável até agora esse início de temporada do Chelsea. Poderia e deveria estar melhor. Pra mim não justifica um time como o Chelsea, com o investimento que fez e tendo nomes melhores do que a da temporada passada, está no mesmo lugar, um 10º lugar. E vai enfrentar o Manchester City na próxima rodada. E convenhamos, vocês acham que ganha jogando esse futebol aí? A estratégia vai fazer isso aqui, ó. Vai ser a minha estratégia antes de jogo. Eu vou fazer isso aqui várias vezes. Quem sabe dá certo. Spoiler, não vai dar. Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.